Obrigado pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de mais uma vez buscar a Tua face. Nós repreendemos todo ataque das trevas que de alguma forma queira nos atrapalhar, cancelado e quebrado seja em nome de Cristo Jesus. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua direção venha sobre nós essa noite. Que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor venha trazer luz, clareza sobre as nossas vidas. Eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor queira mover. Então usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja, e que o Senhor sinta-se à vontade em nosso meio. Qualquer ataque das trevas contra esse culto, contra o ministério infantil, nós repreendemos na autoridade o nome de Cristo Jesus. Satanás e seus demônios pegam tudo que é de vocês e batem em retirada. Vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar, mas aqui neste local, nas nossas vidas, nós declaramos presença de Deus, poder do Senhor, a unção do Senhor sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 30, diz o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui o profeta ele vem com algo maravilhoso, e eu creio que nessa noite o Senhor vem trazer um renovo, como foi declarado aqui, meu querido. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vem com uma unção poderosa sobre este lugar, uma unção sobre aquele que está cansado, uma unção sobre aquele que está exausto, uma unção para aquele sobre aquele que não consegue mais crer se realmente o Senhor está ou moverá na sua vida. Eu creio que nessa noite eu e você, pela fé, nós receberemos um toque do Senhor e um renovo dele sobre as nossas vidas. O profeta Isaías, ele está falando de pessoas, de jovens, moços, vamos colocar de jovens até 100 anos, aleluia, podemos falar. Ele fala de jovens que se cansam, ele fala de moços que chegam a ficar exaustos, se fatigam. Ele fala de pessoas que chegam nesse ponto do limite, ponto do cansaço, pessoas que se fatigam, está cansado de trabalho, fala do trabalho, fala da peleja, fala do empenho diário. Alguns chegam até a exaustão, chega naquele ponto que você fala: eu não aguento mais, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais energia para dar mais um passo, eu não consigo dar mais um passo sequer. Ele fala, meu irmão, de jovens. E eu sei que aqui, para falar de jovem, ele está falando que o jovem é alguém que tem gás, é alguém que tem energia, é alguém que está mesmo ali, testosterona gritando, o negócio está pulando. Tudo bem que se for comparar com alguns jovens de hoje, o sangue de Jesus tem poder, mas nós vamos pegar uns jovens bacana, bom, um jovem assim, meu irmão, né, que dá um gás, aleluia, não aqueles que exercitam só o dedo do PlayStation, mas ele fala de jovens, então fala de alguém que tem energia, de alguém que tem renovo. Esses até se cansam, esses chegam até a ficar exaustos e caem de exaustos. São aquele que fala: não consigo mais continuar, eu não consigo mais caminhar, eu não tenho mais forças para dar mais um passo. Ele fala então desse grupo, e se nós olharmos, pensamos: nossa, se os jovens estão assim, imagina o resto. Mas o próprio profeta, no texto, ele fala: sim, existem grupos que estão sim cansados, existem pessoas que estão ali, meu irmão, fatigados, existem pessoas que estão exaustos, mas ele fala, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou falar mais uma vez para de repente um amém sair espontâneo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele está falando de um grupo. Ele fala assim: tem pessoas que estão caindo, tem pessoas que estão no seu limite, mas o que dá a entender aqui é: eles estão colocando toda a energia no físico deles, no humano deles, mas aqueles que sabem esperar no Senhor, aqueles que sabem esperar no Senhor, eles recebem renovo, eles recebem restauração, eles recebem algo da parte do Senhor, que faz com que eles agora recebam força,
eles sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meu irmão, o autor aqui, o profeta está falando de um grupo que, ao receber a força do Senhor, você corre e não se cansa, você caminha e não fatiga. Sabe o que é isso? Você começa uma jornada, e por receber uma unção de Deus, isso não traz peso, isso não traz cansaço, isso não traz limitações. É alguém que caminha debaixo da unção, do poder, do renovo do Senhor para a sua vida. Porque quando nós falamos, Ele fala: vocês correrão e não se cansarão, correm e não se cansam. Quem aqui corre, mas não correr até o banheiro? Alguém corre 5 km, 3 km, alguém corre? Quantos km? Uns 2, 3, legal. Mais alguém corre? O sangue de Jesus tem poder. O que vocês fazem da vida, gente? Bicicleta, tem alguém de bicicleta, pelo menos? Academia, para ficar bombadinho, não aguenta correr até a porta, já tá... Gente, me assustei agora. Quem aqui faz alguma atividade física? Levanta a mão. Ah, bom, pelo amor de Deus. O que você faz? Xadrez. Pilates. Glória a Deus, aleluia. Bênção demais. Pilates já saiu da estaca zero. Bênção demais. Deixa eu ver aí. Ah, pastor, eu jogo o botão. Uau. Gente, tem que cuidar do corpício, hein, mano? Tem que cuidar do corpício, sabe por quê? E quando essa casa aqui estiver cheia de gente, como é que a gente vai ajudar? A gente vai ser o grupo número 1? Não aguento mais, pastor! Ou nós vamos ser o grupo 2, aqueles que esperam no Senhor, recebem a força necessária para poder avançar. Pastor, tem trabalho, pastor, tem trampo, tem isso, mas olha, casamento sendo restaurado, famílias sendo restauradas, lares sendo alcançados, vidas sendo impactadas. Como é que vocês estão? Quando que é o próximo culto, pastor? Quando que é o próximo culto, pastor? Quando que é o próximo culto? Quando é o próximo mover? Quando é o próximo agir? Quando é o próximo rolê? Esses são aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor recebem do alto a unção, renovo, poder para poder avançar, porque Deus fala: alguém está em movimento, e por estar em movimento eu derramo unção, eu derramo poder. Então, em nome do Senhor Jesus, toda a paralisação, todo aquele mover que está vindo para estagnar você, repreendido seja em nome do Senhor Jesus. É tempo de você avançar, é tempo de você crer, é tempo de você buscar o renovo, a unção do Senhor sobre a tua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Isso que nós não estamos nem 100%. Mas os que esperam no Senhor, esses são aqueles que aguardam ansiosamente, aqueles que têm buscado no Senhor a força necessária para poder avançar. Hebreus é um livro muito interessante. O autor de Hebreus, nós compartilhamos na quinta-feira passada um pouquinho, alguns textos também sobre ele, eu gostaria de compartilhar hoje. Hebreus, ele está falando para um grupo de judeus que haviam se convertido, recebido Jesus como o Senhor da sua vida. E agora essa galera, eles estão na caminhada com o Senhor e guerras e lutas estão vindo. Gente, não pense que o que nós passamos e enfrentamos hoje, só nós passamos hoje. A galera das antigas também enfrentava isso. Por isso que cartas eram escritas, por isso que direções haviam dos apóstolos, dos homens de Deus, para poder orientar aquela galera. E Hebreus capítulo 10, versículo 23, olha só o que o autor fala. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vou ler mais uma vez para no finalzinho você dar um glória. Guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Quem fez a promessa é fiel. O autor de Hebreus, ele fala para aqueles cristãos que eles deveriam guardar firme a confissão da esperança. O que isso significa? Eles eram pessoas que agora receberam Jesus como o Senhor da sua vida. E a partir de agora eles tinham que caminhar na esperança das promessas que o Senhor tem na sua palavra para a igreja, para aqueles que receberam Jesus como o Senhor da sua vida. Porém, nós sabemos que a vida não é só um mar de rosas. Nós sabemos, existem batalhas, existem guerras, existem problemas, existem questões que nós enfrentamos que muitas vezes nós não esperávamos. E pelo autor está escrevendo para eles: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, é porque com certeza já devia ter tido gente que no meio do caminho vacilou. No meio do caminho deixou de ter a firme confissão ou a firme confiança no Senhor. Eles sabiam que o Senhor tinha promessas. Mas, meu irmão, saber que nós temos promessa até chegar à promessa, o processo é um processo desafiador. Sim ou não, igreja? Sim. Quem dera nós podemos chegar nos resultados de forma rápida, mas a coisa não é assim. Existe um processo, existem fases, existem momentos. E o autor está falando para eles: vocês precisam guardemos firme confiança da esperança, guardemos firme a confissão da esperança. Então aqui é como se o autor falasse: ei pessoal, nós teremos guerras, nós teremos desafios, nós teremos contratempos, nós teremos situações que tentam nos paralisar e até mesmo nos desanimar, mas nós devemos guardar a firme confissão da esperança sem vacilar. Guarde a firme confissão da esperança, ou seja, quando você recebeu o Senhor na sua vida, o Senhor marcou a tua vida, Ele falou que tinha promessas para você, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir, mas para chegar até aquela promessa, você não pode vacilar, você não pode permitir com que a desesperança entre no seu coração. Você precisa ter firmado dentro de você a confissão da esperança. O que é isso? Eu sei que hoje eu estou passando uma guerra, eu sei que hoje eu estou passando uma luta, eu sei que hoje áreas da minha vida parecem estar em ruínas, mas eu tenho esperança que aquele que é fiel vai cumprir cada uma das promessas da minha vida. Eu sei que aquele que é fiel moverá em cada área da minha vida. Então hoje aos meus olhos naturais parece ser ruína, parece ser o fim, mas pela fé naquele que é fiel, eu tenho a certeza, Ele moverá o impossível na minha vida, Ele romperá de forma sobrenatural, aleluia. É como se nós pudéssemos falar hoje para nós, igreja: sabemos dos desafios, sabemos dos problemas, sabemos das guerras que enfrentamos, mas eu e você precisamos, pela fé, permanecer firmes, pois Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. O Senhor cumprirá aquilo que Ele prometeu. As coisas não são no nosso tempo, as coisas não são da nossa maneira. Você já percebeu isso? Você faz tudo do seu jeito, se articula, e Deus fala assim: sabe de nada, inocente. Vou dar uma ajudinha para ele. Você está indo para cá, Deus vira tudo, é para cá. Não é o tempo nosso, não é da nossa maneira, é no tempo dele, da maneira dele. Mas até mesmo dentro desses processos, eu e você, nós não podemos vacilar. Nós não podemos permitir com que as circunstâncias à nossa volta nos desanimem, a circunstância à nossa volta nos barre, nos impeça de crer nas promessas do Senhor. Talvez alguns hoje estão como aquele primeiro grupo que Isaías disse: eu estou cansado, eu estou exausto, eu não tenho mais força,
Talvez isso chegou nesse ponto porque você está tentando fazer a coisa na força do seu braço. E Deus fala para você: permita o meu renovo vir sobre a tua vida essa noite. Permita eu mover na sua vida. Tire a sua mão para que eu venha colocar a minha, com poder, com unção, de forma sobrenatural, maravilhosa. Porém muitos, por não entenderem isso, têm vacilado. Eles vacilam e ao invés de permanecerem firmes, aumentou demais alguma coisa aí, hein? Está muito alto alguma coisa. Isso aqui para mim, alguma coisa aí. Fechou? Vocês estão me ouvindo? Sim? Fechou. Então beleza. Tá ouvindo? Fechou. Mas mexeu alguma coisa, mas voltou. Glória a Deus. Então aqui é caminharmos sem vacilar. Irmos. Ei, som. Pai, nós repreendemos todo ataque das trevas que de alguma forma vem querer atrapalhar, Senhor, essa questão do som. Lançamos por terra em nome de Cristo Jesus, que a tua unção, teu poder venha sobre nós. Libere agora, meu Pai, toda a parte elétrica, toda a comunicação entre aparelhos. Nós repreendemos qualquer ataque das trevas em nome de Cristo Jesus. Que a unção e o poder do Senhor venha sobre nós. Estamos aqui, Senhor, pregando a tua palavra para receber renovo, direção do Senhor sobre as nossas vidas. E nós não aceitamos que nada venha atrapalhar esse culto. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então aqui muitos acabam vacilando no meio do caminho. Muitos vacilam. Muitos acham que trilhar o caminho aos próprios olhos parece ser a melhor opção. E sabe o que é o vacilar? É que muitas pessoas abandonam aquilo que o Senhor tem. Muitas pessoas abandonam as promessas. Não conseguem mais confiar que o Senhor pode agir. Não conseguem mais crer que o Senhor pode mover. Eles abandonam. E o autor de Hebreus, ele fala para aquele grupo na sequência. Hebreus 10, versículo 35. Olha só o que ele fala. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Olha só o que o autor fala. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O que ele está falando, galera? Vocês estão passando perrengue? Sim. Está passando treta? Sim. Tem bomba? Sim. Mas se você abandonar, você não vai viver as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Quem abandona não cruza a linha de chegada. Quem abandona não vive a promessa. Mas aqueles que permanecem, mas aqueles que confiam, mas aqueles ainda que a lágrima esteja escorrendo, o coração esteja apertado, tem levante tudo que é lado, eles sabem, eu permanecerei confiante no meu Deus. Eu sei as promessas que Ele moverá na minha vida. Eu sei as bênçãos que o Senhor derramará de uma forma maravilhosa e sobrenatural. Porque ele fala assim no mesmo versículo. Interessante que essa palavra abandoneis significa jogar fora. Não joguem fora a vossa confiança. Eu vejo muita gente que na caminhada já jogou fora a confiança. Ah, pastor, na boa, cara, mó trampo, vou, busco, oro, jejuo, mas eu não vejo nada acontecer. Então para que eu vou continuar? Ela baseia a vida dela somente nessas questões. Ela não sabe o que é confiar. Confiar no Senhor é saber esperar o tempo dele. É saber esperar que tenha um processo. É saber que teremos guerras, teremos lutas, mas nós sim veremos as promessas do Senhor. Só que interessante que nesse mesmo texto ele fala assim, ó: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Nós quase não falamos muito sobre isso aqui. Talvez, acho que no mergulhando nós demos uma pequena pincelada, mas não fomos a fundo. Galardão fala de recompensas. Só que não são recompensas aqui nessa terra. São recompensas após essa vida. Porque se você não sabe, a Bíblia fala que esse plano que nós estamos vendo hoje, físico, um dia passará. E nós viveremos, para aqueles que têm Jesus como o Senhor da sua vida, eternamente com Ele. E lá no céu, não fica achando que lá no céu vai ser tipo socialismo e comunismo, todo mundo é igual, tem direito, é igual. Não. Lá no céu vão ter porções diferentes para cada um segundo aquilo que fez.
Então não fica achando que no céu, chegamos no céu, vai todo mundo ter igual. Não, talvez um vai ter umas pedras de ouro bonitas, o outro vai estar lá, mas não vai ter quase nada. Mas está lá, glória a Deus, está salvo, pelo menos está na eternidade. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Fala de recompensa. Então olha só o que o autor está falando. Ei, não abandone a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que ele está falando? Se você abandonar hoje, você pode trilhar um caminho que talvez não tenha volta e você se distancie do Senhor. Mas se você permanecer firme, além do Senhor mover nessa terra, que eu creio que Ele moverá em nome de Jesus, Ele fala, há na glória uma recompensa a mais. Há na glória algo a mais. Ele fala, ela tem grande galardão, a confiança, o permanecer firme no Senhor. Talvez hoje você não consiga visualizar, mas lá na eternidade o Senhor distribuirá galardão. Ele vai dar a você, de acordo com aquilo que você fez, é essa porção. Você, de acordo com o que você fez, é essa porção. Aqueles que abandonaram, aqueles que deixaram, aqueles que jogaram fora, meu irmão, não vão ter esse direito. Ele fala de pessoas que abandonaram, ele fala de pessoas que deixaram o Senhor de lado, que não quiseram mais Ele, não quiseram caminhar junto com Ele, mas aqueles que permaneceram confiantes no Senhor, além de receber algo nessa terra, também vão receber ou receberão coisa na eternidade. Então isso fala de eu e você permanecermos firmes, confiando, sabendo, o Senhor moverá nesse plano físico sim, mas eu também sei que na glória Ele continuará movendo na minha vida. Eu sei que grandes coisas o Senhor moverá sobre cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o texto que você vai entender o que eu estou falando. Coloca para mim, por favor. Por isso, não desanimamos. Gente, se o apóstolo está falando para não desanimar, é porque dá para desanimar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Gente, você está falando não desanimamos, é que dá para desanimar? Sim ou não? Sim. Então ele fala, não desanima, galera. Não desanima. Não desanima. Não, mas não sei. Não desanima, mano. Não desanima, permanece. Então ele está falando para essa galera, não desanima. Não desanima, porque se deixar, o desânimo vem. O desânimo bate. Então bate. Então você que está vendo aí o desânimo, situação, não fica achando, nossa, é a fase, né? Aí sabe o que é mais interessante? Presta atenção aqui. O que minha cabeça não consegue entender. Nós estamos falando que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças no Senhor. Então o Senhor vem com uma força sobre nós. Aí o cara está chegando num desânimo, num baque, porque a circunstância à volta dele está sendo pesada. Qual é a primeira coisa que ele faz na vida dele? Para cortar fora. Qual é a primeira coisa que o crente faz? Que não é nada sábio. Qual é a primeira coisa? O culto está cansado. Não precisa ir tanto no culto. Cara, não precisa ir tão direto. Não preciso. Não preciso tão direto. Consigo administrar de leve. A primeira coisa que o crente faz, e desculpa ter que falar, tipo Chaves, que burro dá zero para ele, tipo isso, é o que? Ele corta a fonte que traz renovo para a vida dele. Ah, pastor, mas eu não busco Deus só na igreja, eu busco Deus em casa. Quando foi a última vez que você abriu tua Bíblia e leu de verdade? Quando foi a última vez que você dobrou o teu joelho e você orou de verdade na tua casa? Não é aquela oraçãozinha, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Beijo, pai, te amo, é nós, estamos juntos. O sangue de Jesus tem poder. A primeira coisa que o crente faz, deixa de ir no culto. Aí o desânimo que estava batendo, começa a pesar ainda mais, porque agora ele deixou de receber o que está saindo do altar. Liberando algo sobre a vida dele. Deixando de receber. Deixa de receber, aí o desânimo começa a bater. Aí ele fala, tá vendo, é rotina, é correria, são as coisas. Não, meu irmão, o desânimo está batendo porque a guerra está acontecendo. A guerra está acontecendo. Aí ele fala, não desanimamos. Continua. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior
Um, dois, três e se renova. Ó, a gente só lê aqui, ó. Se renova quando, gente? Dia em dia. O nosso homem interior se renova de dia em dia. É automático, pastor? Eu fico em casa e eu vou receber o renovo? O que você está recebendo hoje é a porção de hoje. Amanhã você vai receber outra porção para amanhã. Amanhã outra porção para amanhã. Depois de amanhã e depois de amanhã e por aí vai. Então o renovo, eu gosto dessa palavra renovo. Essa palavra aqui que renova, o nosso homem interior se renova. Essa palavra significa assim, ó, ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado corrupto anterior. Então quando ele fala de um renovo, ele está falando de uma mudança, de um novo tipo de vida. É você e eu recebendo do alto a unção necessária. Por quê? Porque a hora que o desânimo quer ganhar espaço, você fala que não, eu já recebi o renovo do Senhor na minha vida. O meu interior está sendo renovado. Quando ele fala o homem exterior se corrompe, ele está falando da parte cronológica. Eu estou ficando velho, as coisas estão acontecendo. Podemos aplicar também a outras questões, mas ele fala aqui dentro, diariamente, eu tenho buscado o renovo necessário. Porque, meu irmão, antes da coisa vir para fora, ela já começou aqui dentro. Antes de externar, já começou aqui dentro. E ele continua no mesmo texto, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Já disse isso sobre as guerras que está passando? Presta atenção. Aqui o apóstolo foi açoitado, levou varada, o cara foi apedrejado, o cara foi dado como morto, o cara passou naufrágio, foi picado por uma cobra e o cara fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Mano, a gente mal crê na conta, velho, do boleto que a gente tem que pagar amanhã da luz. Já estão falando, que desgraça de vida que é essa? Não aguento mais, não estou no meu fim. Ele está falando assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 18, essa é a chave. Ó a chave. Por que esses caras permanecem firmes? Porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A que nós estamos vendo hoje vai passar, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então quando ele fala para você permaneça, confie, fique firme, o que ele fala para você? Não é para você ignorar que tem problema, eu vou fingir que não tem problema. Não, ele não está falando isso. Ele vê que tem problema, mas ele fala assim, ó, não atentando nas coisas que se veem. Eu sei que tem guerra, eu sei que tem perseguição, eu sei que tem problema, eu sei que tem bomba, eu sei que tem injustiça, eu sei que tem coisas que estão tentando me paralisar e me desanimar, mas uma coisa eu fiz, eu não coloquei os meus olhos e o meu coração naquilo que os meus olhos naturais estão vendo, antes pela fé, eu coloquei os meus olhos naquilo que é eterno. Eu sei do galardão que Ele vai derramar, eu sei das bênçãos que Ele derramará, eu sei das promessas que Ele moverá na minha vida, eu sei que eu viverei nessa terra, promessa do Senhor, mas na glória tem coisa que jamais será tirada, na glória tem coisa que é eterna, tem aquilo que é eterno e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Vou dizer umas coisas para vocês que eu já troquei ideia com os pastores, e é mais ou menos isso. Talvez tem muita gente hoje nessa terra que eles têm muito, materialmente falando, fisicamente falando. Mas se eu falar para vocês que talvez muitos de nós, ao chegarmos na glória, nós teremos muito mais do que eles que tiveram aqui na terra. E aquilo que eles tiveram, passou, foi bacana, não é errado ter, não é errado. Mas agora quando você entende, você tem no coração, você sabe, eu sei que Ele pode mover aqui hoje nesse físico,
Eu sei que eu posso viver coisas maravilhosas e sobrenaturais, mas também eu estou construindo algo aonde prata, aonde a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Então talvez hoje aqui fisicamente nós estamos vendo um cenário, mas na glória prepara o seu coração. São coisas que eu e você vamos viver, são coisas que eu e você vamos experimentar. Puxa, pastor, mas eu não estou na glória ainda. Pois é, mas se você vacilar, nem isso você vai ter. Então nós não podemos vacilar, nós temos que permanecer firme, porque nós viveremos pela fé a promessa nessa terra, e também viveremos a unção, o poder, a glória, o galardão, aquilo que o Senhor tem na eternidade. Então, meu irmão, eu e você hoje, nessa noite, é tempo de nós permanecermos firmes, é tempo de nós não desanimarmos, olharmos naquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos passa, mas aquilo que nós não vemos é eterno, e o Senhor moverá nas nossas vidas. É isso que na minha, na sua vida nós temos que ter forte dentro de nós. Isso fala de olharmos pela fé além das circunstâncias que estamos passando e enfrentando hoje. Porque falar de galardão na eternidade, legal, mas nós não estamos lá. Ainda não. Mas um dia nós estaremos, em nome de Jesus, aleluia. Mas até lá, como que eu e você vamos nos comportar? Como que nós estaremos ou estamos aqui hoje nessa terra? Como que nós estamos aqui hoje? Como que está dentro de você? Como que está no seu interior? Você tem confiado no Senhor? Você tem depositado fé no Senhor? Quando ele fala aqui de olharmos naquilo que nós não vemos, naquilo que não se vê que é eterno, ele está falando, eu quero ir além das circunstâncias que eu estou vendo hoje. Eu já pela fé estou tocando aquilo que o Senhor falou que é eterno, que Ele tem para a minha vida. E isso são coisas que eu e você precisamos abrir os nossos corações e recebermos. Porque o autor de Hebreus, ele continua. Hebreus 10:36, ele diz assim, ó. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Presta atenção nos detalhes. Ele fala, vocês têm necessidade de perseverança. Essa perseverança, não pense que é algo físico nosso, que o nosso humano vai projetar. Nós vamos dar passos pela fé e o Senhor moverá com a graça dele, nos fortalecendo poderosamente. E ele fala assim, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, a vontade de quem, gente? 1, 2, 3, a vontade de Deus, para que, havendo feito a vontade de Deus, ai pastor, não era minha não? Não, não é. Tem certeza? Tenho. Ai, mas eu achei que Deus me entendesse. Ele entende que você tem que fazer a vontade dele. Ai, mas eu queria sair fazendo do meu jeito. Você até pode, mas você vai colher resultados e talvez Deus não aprove. Então é fazer a vontade de Deus. Vamos ler mais uma vez. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, por não desanimar, por receber o renovo do alto e por fazer a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa. Agora, pergunta que a gente já sabe a resposta. Se eu desanimo e não permaneço, eu vivo a promessa? Sim ou não? Sim ou não? Então, desistir não é uma opção. Agora, eu até persevero, permaneço firme, mas eu faço a minha vontade, o jeito que eu quero. Eu vivo a promessa, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está pensando, eu não sei se é isso não, viu? Eu não concordo com isso. Vamos ler mais uma vez, para a gente poder firmar bem bacana? Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se fosse a nossa vontade, o Senhor ia falar assim, ó, façam do jeito que vocês querem.
da maneira que vocês querem, que vocês também alcançarão a promessa. Então talvez muitos de nós hoje ainda não alcançamos a promessa que a nossa vontade tem governado a nossa vida. Você persevera, mas a tua vontade reina. O teu eu toma frente. As tuas emoções querem guiar você. Não é mais a palavra do Senhor, a direção do Senhor. Põe o próximo texto, por favor, na sequência. Obrigado. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O que ele está falando? Lembra de desanimar? Se vocês desanimarem, vocês não conseguem alcançar a promessa. Se vocês fizerem a vontade de vocês e não a vontade de Deus, também não conseguem viver a promessa. Mas se vocês tiverem esperança, permanecerem e fazer a vontade do Senhor, vocês viverão a promessa. Agora, por que ele fala na sequência? Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Porque assim como nós hoje estamos numa expectativa de que Deus venha mover nas nossas vidas e parece que as coisas não mudam, essa galera também tinha. Eles também tinham a expectativa do Senhor poder agir, do Senhor poder ir, só que ele fala, ei, aquele que vem virá, não vem ainda, virá e não tardará. Meu irmão, grava isso, Deus nunca chega atrasado, Deus sempre chega na hora. Deus sempre chega na hora. Deus sempre chega no momento que Ele quer fazer. Então aquele que vem virá e não tardará. E aí sim, entra o texto que nós sempre usamos, Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Algumas traduções falam assim, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, eu não tenho prazer ou alegria nele. Porque quando eu e você desistimos no meio do caminho, nós estamos falando para Deus, você não tem poder suficiente para mover e mudar o cenário na minha vida. Quando nós abandonamos Deus, nós estamos falando para Ele, você é mentiroso. Porque você falou que ia fazer a promessa e você não fez. E a palavra fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não mente. Então, quando aqui o autor fala, o meu justo viverá pela fé, é quando eu e você, mesmo diante dos momentos mais desafiadores que nós estamos enfrentando, nós pela fé visualizamos aquilo que o Senhor tem. Nós começamos a dar passos rumo àquilo que o Senhor tem, porque nós queremos ver o cenário mudado. Então aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, essa noite é uma noite de você olhar para a sua vida e você perceber, será que eu tenho desanimado? Será que eu já aceitei o desânimo? Será que eu estou cansado? Será que eu estou exausto? E nessa noite é uma noite que o Senhor fala para você, eu virei com renovo sobre a tua vida, eu virei com uma unção poderosa e sobrenatural. Se você desistir hoje das promessas que eu tenho para a sua vida, como que você viverá? Então permaneça firme, permaneça fiel, porque aquele que é fiel cumprirá a promessa que Ele tem para você. É na sua casa, é no seu profissional, é no seu emocional, é no seu ministério. A sua missão é permanecermos em fé, sabendo, Ele já moveu e o cenário será mudado em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos. Eu sei que muitas vezes na nossa caminhada, e eu percebi que algumas quintas-feiras o Senhor tem falado muito sobre a unção de renovo, de força, fortalecer no Senhor, perseverar no Senhor, porque nós estamos diante de um cenário real e verdadeiro de batalha, guerra espiritual, situações que vão se levantando e surgindo em nosso meio para querer nos atrapalhar, para querer nos desanimar. O que o inferno mais quer é que você desista. O que o inimigo mais quer é que você largue Deus, que você abandone Deus.
Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, que venha o Senhor com esse renovo sobrenatural sobre a tua vida, que você não olhe para aquilo que você está passando hoje, pela fé você comece a visualizar a promessa que Ele tem na frente, o galardão que Ele tem para derramar, as bênçãos que Ele tem para mover. Então hoje o cenário pode ser deprimente, hoje um cenário humanamente falando pode ser horrível, mas amanhã, pela fé amanhã, o meu Deus moverá na minha vida, a unção do Senhor virá sobre mim, um renovo sobrenatural. Hoje a lágrima escorre de tristeza, mas amanhã escorre de alegria, porque é o Deus que move na minha casa, é um Deus que move no meu cenário, é um Deus que quebra muralhas, é um Deus que derruba gigante. Esse é o Deus que nós cremos. Queremos teu fogo, buscamos tua face para receber o renovo. Queremos teu fogo, Declare. buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, Deus, não deixe o fogo se apagar. Levante suas mãos, é pela fé. Declare para Ele, fala assim: Senhor, eu recebo o teu renovo, a tua força, o fôlego de vida, a unção que o Senhor tem para derramar em mim, para permanecer firme. Nessa noite, eu não vou permitir que o desânimo governe, reine a minha vida, mas antes pela fé, eu alcanço, eu creio nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Então, Senhor, hoje os meus olhos não ficarão fixos naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo, porque isso que eu estou vendo aqui diante dos meus olhos passará, mas aquilo que o Senhor moverá, aquilo que eu não vejo, é eterno. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor venha com o teu renovo, o Senhor venha com a tua unção, o Senhor venha com o teu poder, o Senhor venha com a tua presença, venha com a tua glória, enche este lugar, libera, nós queremos. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu assim posso ouvir um novo som, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Oh, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Comece a escutar o som do novo de Deus.
Comece a escutar o som do novo de Deus. Comece a escutar o novo som que o Senhor vai trazer sobre a tua casa. É um som de restauração, é um som de mudança. Comece a escutar o som na sua área profissional. É um som de mudança, é um som de romper, é um som da bênção do Senhor. Nós cremos, Senhor, pela fé naquilo que o Senhor moverá em nossas vidas. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção. Eu já sinto poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, eu posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Que o Senhor venha com esse renovo sobre a sua vida, com essa graça, esse poder sobrenatural. Você que estava cansado, começa a receber o renovo. Você que estava exausto, começa a receber o fôlego. Agora é o tempo de o Senhor falar para você: você vai correr e não vai se cansar. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai correr e não vai se cansar. O Senhor vai começar a vir com essa unção na sua vida. É uma unção sobrenatural desse avanço, desse renovo em nome de Cristo Jesus. Tome posse pela fé, pela fé, pela fé. Não permita o desânimo entrar no seu coração. Se o desânimo já entrou, fala: Senhor, eu retiro o desânimo agora da minha vida. Eu não quero que isso reine e governe a minha vida, porque se eu desanimar, como eu viverei pela fé? Se eu desanimar, eu não conseguirei dar mais um passo. Então hoje eu recebo do Senhor essa unção, e pela fé eu dou passos, porque o Senhor espera: o meu justo viverá pela fé. E eu sou esse, Senhor, eu sou esse. O Senhor não chamou você para retroceder, Ele chamou você para avançar. E quando Ele chama você para avançar, Ele vem com o poder necessário, Ele vem com a provisão necessária para você poder avançar.